grava. A égua, a Andressa quer uma barraca do beijo. Que é isso, Gravando. Agora sim. Gravando. Meu nome é Luiz Carabina. Nossa disciplina é Direito Processual Penal 1. Hoje são 24/6. Comigo na sala de aula, por enquanto, o Alessandro, a Alana, o André, a Andreina, o Antônio, o Bartolomeu, o Caleb, o Diogo, a Adriene, a Elia, a Isadora com S, a Isadora com Z, o John, o João, parabéns, João, a Josiane, a Karen, Catiana, o Leon, o Márcio, o Marcos, a Andressa, o Marlita, a Camila, escondidinho. Abre aí para ver quem é. O Vinícius, a Welitânia e o Edson. Boa noite a todos. Bora dar início na aula. Vamos para a aula. Obrigado. Vamos dar início à nossa aula. Ó, na aula de hoje, conforme eu falei na segunda-feira, vamos estudar as medidas assecuratórias. Antes de eu entrar nas medidas assecuratórias, bora ver no processo penal, assim no processo civil. No meu tempo que eu estava no processo civil, o processo civil era por livros. Era um livro de conhecimento, era um livro cautelar e era um livro de execução. Agora unificou tudo. O processo é mais sincrético, não existe mais execução, não é separado. Mas ainda tem os chamados procedimentos cautelares. Lá no processo civil, os procedimentos cautelares, o juiz precisa de 2 requisitos: a chamada fumaça do bom direito e o perículo na demora, o perículo em mora. Eu vim vestido, de São João, botei a camisa minha de quadrilha aqui, em homenagem a São João hoje. Então, precisava da fumaça do bom direito e do perículo em mora. Aqui no processo penal, nós também temos algumas medidas cautelares, são as chamadas tutelas de urgências, medidas de urgência. Aqui no processo penal, nós temos 3 espécies de medidas cautelares. Existem as medidas cautelares pessoais, As medidas cautelares pessoais são as prisões e as medidas alternativas às prisões. Essas nós vamos estudar no próximo semestre. Nós iremos estudar em processo penal 2. Todas as espécies de prisão. Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Lá em processo penal 2. Nós temos também medidas cautelares chamadas probatórias. As medidas probatórias, nós temos a interceptação telefônica, por exemplo, as interceptações telefônicas, busca e apreensão, busca e apreensão, as quebras de sigilo, etc. Probatórias, medidas cautelares pessoais, medidas cautelares probatórias, visa assegurar a prova, pessoais, pessoa, e nós temos as chamadas medidas cautelares assecuratórias. As medidas cautelares assecuratórias são o arresto, o sequestro e a hipoteca legal. Arresto, o sequestro e a hipoteca legal. Agora, nós vamos passar a estudar as chamadas medidas assecuratórias. Essas medidas assecuratórias, elas estão previstas nos artigos 125 a 144A do CPP.
Rapaz, que cápsula chato. Do CPP. O conjunto de medidas cautelares que visam assegurar os direitos do ofendido e a responsabilização pecuniária do criminoso. Ó, é o conjunto de medidas, deixa eu tirar essa camisa que está quente para danar aqui. É o conjunto de medidas cautelares que visam assegurar os direitos, não é duro aqui, é os direitos do ofendido, ó, e a responsabilização pecuniária no bolso do criminoso. Ó, as medidas assecuratórias, elas visam assegurar a utilidade do processo. Ó, essas medidas assecuratórias que visam, elas são o arresto, sequestro e a hipoteca legal dos bens do indiciado ou do responsável civil. As medidas cautelares, deixa eu só tirar aqui. São elas o arresto, o sequestro e a hipoteca legal. O que é que nós precisamos saber? A diferença entre o arresto, o sequestro e a hipoteca legal. Como eu disse para vocês, nós vamos fazer isso através de um quadro. Ó. Quadro para ver as diferenças. Praticamente risquem no caderno de vocês aí. Eu não sou o Leon, sei fazer tudo bonitinho, mas vai assim mesmo. Ó, nessa tabela aqui, nós vamos ver as principais diferenças, ó, requisitos, quando é que vai ser arresto, quando é que vai ser sequestro e quando é que vai ser uma hipoteca legal. Quando o juiz vai mandar assegurar os bens do ofendido, a fim de garantir uma responsabilidade civil ou até mesmo pagamento de eventual indenização. Então, temos o sequestro, temos a hipoteca legal e temos o arresto. Os três institutos, as três medidas assecuratórias. Então, bora lá no quadro, monte o quadro aí, risque no caderno de vocês aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas, 1, 2, 4 linhas. 7 colunas e 4 linhas. Ó. Bora lá, vamos começar pelo sequestro. O juiz pode determinar o sequestro, ó. Primeira categoria, eu botei aqui em cima, vou até botar vermelho. Vermelhinho. Bens. Quais bens podem ser sequestrados? Quais bens do ofendido, ó, do ofendido, do cara que praticou o crime, o juiz pode determinar o sequestro? O sequestro pode se dar sobre bens imóveis e bens móveis. Ó, o sequestro pode se dar sobre bens móveis, sobre bens imóveis. Qual é a finalidade do sequestro? Ó? Assegurar, ó, são bens. Por que a letra aqui é diferente? 18, aqui está 12. Deixa eu diminuir a letra aqui também. Finalidade: bens adquiridos com os proventos da infração penal. Ó, o cara ganha R$1.000 e ele está praticando crimes, ó. Ele tem um patrimônio avaliado em R$1 milhão. Rapaz, esse cara ganhou na loteria, gol de herança, ó, ou ele está de alguma forma ilícita. Se tiver um inquérito ou se tiver um processo, o juiz pode determinar o sequestro de bens móveis e imóveis. Ó, só é uma medida assecuratória. Ainda não é uma perda, não. Está só, ó, segurando, restringindo, ó, mandando deixar lá depositado
para no eventual, no final do processo, ele seria utilizado. Ó, a finalidade, a utilidade do processo. O processo para chegar no final, ó, e aí não tem nada, não tem mais nenhum bem, ele já vendeu todos os bens, ele se desfez de todos os bens, como é que ele vai pagar uma eventual indenização, por exemplo? Ou ressarcir o erário dos crimes que ele praticou? Professor, quando é que pode ocorrer o sequestro? O sequestro pode se dar tanto na fase de inquérito, como do processo. De inquérito, como de processo. Pode se dar tanto na fase de inquérito, como de processo. Inclusive, ó, o juiz pode determinar o sequestro dos bens de ofício. Inclusive, o juiz pode determinar de ofício. Claro que de ofício só durante o processo. Nós aprendemos que o juiz não é mãe de Ná. Não tem como ele saber quem a polícia está investigando. Como é que ele vai determinar o sequestro dos bens se ele não sabe nem quem é a pessoa? Ó, agora, dentro do processo, não. Já tem um processo, ó, ele pode determinar o sequestro de ofício, ó, daqueles bens. Que bens? Tanto os bens móveis como os bens imóveis. O sequestro pode se dar tanto em relação aos bens móveis e bens imóveis. Qual a fundamentação? Esses bens, ó, aparentemente, eles foram adquiridos com proveito do crime. O cara praticou os crimes, ó, fiscal do estado do Pará, foram presos, e eles ganham a média de 10 mil reais, e aí eles moravam no condomínio em Belém, em casa avaliada mais de 15 milhões de reais. Alguma coisa está fora da ordem. Esses imóveis foram sequestrados pelo juiz. O juiz determinou o sequestro. Professor, o que é o sequestro? Ele vai levar nas costas, não tem como ele carregar os imóveis. Ele vai mandar o oficial ir no cartório, ó, de registro de imóveis e, ó, colocar, ó, no registro que aqueles imóveis foram sequestrados em razão da ação penal número tal, pelo juízo da primeira vara criminal de Belém, pela segunda vara, pela terceira vara. Isso é o sequestro de bens imóveis. Os bens imóveis, ele pode determinar o sequestro, nomear a pessoa como depositário fiel, ou então guardar em determinado depósito judicial. Aqui no Maranhão, por exemplo, tem uma empresa que é contratada pelo Estado que serve como depósito judicial. E os bens ficam lá até o final do processo, até decidir o que, é que vai ser feito. Se no final eles forem condenados, pode ser levado a leilão, e esse dinheiro, se for contra o patrimônio público, ressarcido ao erário. Ou e também vai pagar a indenização para as vítimas, eventual indenização para a vítima. Então, ó, sequestro pode se dar sobre imóveis. Sequestro ocorre tanto sobre imóveis como imóveis, se esses bens forem adquiridos com proventos da infração penal. Podem ser tanto, ó, no inquérito, como na fase de processo. Professor, e quais são os requisitos para o juiz determinar? Ó, o juiz vai precisar de indícios, o código diz veementes, proveniência ilícita dos bens. Indícios veementes, ó, não precisa ter uma certeza. Ainda não é final do processo, ó. Pode se dar até na fase de inquérito, ó. O juiz só precisa de indícios veementes, ó, da proveniência ilícita desses bens. Como é que o juiz vai saber disso, professor? O cara declarou de imposto de renda 100 mil reais. E ele movimentou nas contas dele mais de R$1 milhão no ano. Ó, o salário dele, tudo. Ó. Há indícios. Ele vai ter a chance de se defender. A gente vai ver defesa depois, como é que ele pode se defender. Ó, o juiz, o cara é juiz do trabalho. O cara tem 3 Lamborghini, tem aqueles carros italianos, comprou apartamento em Miami, tem tudo. Um salário que ele ganha de juiz. Quem é esse cara? Era o juiz do trabalho, o diretor do Fórum da Justiça Trabalhista de São Paulo. Na construção do Fórum Trabalhista, gastou milhões. Há um processo correndo
suspeito de desvio houve corrupção, houve desvio de dinheiro público. Determinado juiz está sendo investigado de compactuar com a quadrilha e ele tem Lamborghini, tem 2 Lamborghini, tem um Porsche, tem uma Ferrari, tem apartamento em Miami. Epa, há uma coisa errada com esse salário desse juiz, todo esse patrimônio. Durante o processo, o outro juiz pode determinar o sequestro desses bens, tanto os bens móveis, os carros, os veículos, como aconteceu, como os bens imóveis, o apartamento em Miami, o apartamento em São Paulo, em Alphaville, tudo. Pode determinar um sequestro. Ele precisa só de quê? Indícios veementes da proveniência dos bens. Ah, professor. E a defesa? A defesa vocês vão botar assim, 129 e 130. 129 e 130. O que é isso? Depois eu vou explicar. Nas observações, bota 129 e 130. Está lá no artigo 129 e 130. E o levantamento. O que é o levantamento? O juiz mandou retirar, levantar o sequestro daqueles bens. O cara se defendeu, convenceu o juiz e o juiz determinou o levantamento do sequestro. O levantamento, vocês vão botar 130. No levantamento, vocês vão botar 130. Então, primeiro, medida securatória, o sequestro, pode se dar sobre bens móveis e imóveis, desde que esses bens foram adquiridos com proventos da infração penal. O juiz precisa só indício veemente da proveniência ilícita, e pode se dar tanto na fase de inquérito como na fase de processo. Segunda medida securatória, a hipoteca legal. A hipoteca legal, ela só vai se dar sobre bens imóveis. Sobre bens imóveis. Eu não posso determinar a hipoteca legal de bens móveis. A hipoteca legal, ela vai se dar sobre bens imóveis. Qual é a finalidade? Para que serve essa hipoteca? A hipoteca aqui, é garantir a indenização civil. A indenização civil. Como assim, professor? Toda vez que acontece um crime, ocorre também um ato ilícito. Toda vez que acontece o crime, ocorre também um ato ilícito. Todo ato ilícito, pelo Código Civil, aquele que provoca o ato ilícito tem o dever de indenizar. Então, toda vez que acontece um crime, a vítima tem direito a uma indenização. A fim de garantir essa indenização, o juiz, quando provocado, ele pode determinar a hipoteca legal de alguns imóveis do acusado. Então, quando é que vai se dar isso? A hipoteca, ela só ocorre durante o processo. A hipoteca só ocorre durante o processo. Ela só ocorre durante o processo, e ela não pode ser declarada de ofício. Diferentemente do sequestro, a hipoteca legal, ela não pode de ofício. O juiz precisa, se for um imóvel financiado, o que acontece? Se esse imóvel for financiado, Márcio, se for financiado de acordo com o salário, por exemplo, do servidor público que ele ganha, o juiz pode até determinar, mas no final vai provar que se o salário dele é compatível com o pagamento do imóvel, o cara, eu ganho R$2.000, eu compro um imóvel financiado de R$200.000 para pagar em 10, 20 anos. Se for compatível com o salário dele, o juiz, no final do processo, pode determinar o levantamento, mas se houver uma investigação contra ele e houver indícios de que ele pratica algum eventual crime, ele responde um inquérito policial ou uma ação penal, e aí aquele tem um imóvel de 200, 300, 400, 500 mil reais, mesmo que financiado, o juiz, preste atenção, as medidas são assecuratórias, não são medidas definitivas. O juiz, inicialmente, ele pode determinar o sequestro. No final, se ficar comprovado, aí ele vai ter que se defender,
provando como, ó, como é que eu vou pagar uma prestação da casa com o meu salário todinho? Aí não tem como, é difícil. Ele declarou esse bem, no processo vai juntar a declaração de imposto de renda dele. Ele vai abater todo mês, que a gente tem que declarar todo o que gastou no ano lá. No final do processo, se ele conseguir convencer o juiz pode determinar o levantamento do sequestro. Mas ele vai mandar, se tiver indícios veementes da proveniência do ato do crime, ele vai mandar sequestrar aquele imóvel, mesmo ele financiado. Mesmo ele financiado. A garantia também. Então, hipoteca se dá sobre bens imóveis, a fim de garantir a indenização civil para a vítima, só ocorre durante o processo e não pode de ofício. Não pode de ofício. O juiz tem que ser provocado. Provocado por quem? Pelo Ministério Público, pela família da vítima. Pela família da vítima. Por exemplo, um crime de homicídio. A família da vítima pode se habilitar e requerer o juiz, através do assistente de acusação, que o juiz determine a hipoteca sobre determinados bens, porque ele tem a ameaça de estar dilapidando. Aqui, na hipoteca, quais são os requisitos? Tem 2 requisitos. A certeza da infração. O que é a incerteza da infração? Materialidade. E 2, indícios suficientes da autoria. Gente, vamos pensar um pouco. O que é que nós já sabemos até aqui sobre inquérito, sobre processo? Nós já estudamos inquérito e já estudamos processo. Nós já sabemos que o que se busca no inquérito é a autoria e materialidade. É identificar a autoria e a materialidade. Nós já aprendemos também, o promotor oferecer a denúncia, ele precisa de autoria e precisa de materialidade. O juiz, para receber a denúncia, ele precisa da autoria e da materialidade. Ora, gente, se a hipoteca legal só ocorre dentro do processo, se a hipoteca legal já ocorre dentro do processo, se já tem um processo, é porque já tem o quê? Indícios de autoria e materialidade. Indícios de autoria e materialidade. Então, se o cara está respondendo um processo criminal, já existe, no mínimo, indícios que ele é o autor partícipe do crime e o crime existe. Porque senão não teria oferecimento da denúncia. Não teria como o promotor oferecer a denúncia e não teria como o juiz receber essa denúncia. Recebeu a denúncia e iniciou o processo. Então, em todo processo criminal, cabe a hipoteca legal. Cabe a hipoteca legal. Ah, professor. Então, o juiz precisa de autoria e materialidade. Eu provo para o juiz autoria e indícios da materialidade, indícios da autoria e a materialidade. O juiz, ele pode determinar que seja hipotecado aqueles bens imóveis, a fim de garantir a indenização civil para a vítima. Da vítima. Inclusive, as sentenças criminais, Catiana, quando possível, elas já devem sair líquidas. Líquidas como? No valor, no prejuízo que a vítima sofreu. A vítima teve um roubo na casa dela, eu vi uma sentença do Glender, roubou 20 mil reais em joias. Tinha as notas, 20 mil reais. O juiz condenou ele no crime de roubo, e também condenou ele a indenizar 20 mil reais de reparação. O que é isso? A sentença é um título executivo. Ele vai executar, o cara não tem nadinha para pagar. Por isso é que a gente tem que se valer da hipoteca legal. Se eu achei qualquer imóvel no nome daquela pessoa, eu já peço ao juiz que hipoteque logo aquele bem. Para quê? Para garantir no futuro, após a sentença condenatória, se ele for condenado, a indenização civil, a reparação civil. Isso é hipoteca. Professor, e como é que ele vai se defender? Bota assim, tracinho, tracinho, tracinho. Professor, o que é esse tracinho, tracinho, tracinho? Quando eu for colocar as observações, eu vou explicar. Só coloquem um tracinho. Um tracinho. Defesa, tracinho. Levantamento da hipoteca legal. Bota assim, 141. 141. Artigo 141.
141. 141. Não. Não, Roberto. Eu não falei que a hipoteca é sobre bens ilícitos, não. A hipoteca recai sobre qualquer bens imóveis, não importa se ilícito ou ilícito. O cara praticou um crime, ele tem uma casa. A família, ó, se não for homicídio, o próprio ofendido, ó, ele pode, no processo criminal, ou o Ministério Público, descobrir que tem esse imóvel, não importa se o imóvel é lícito ou ilícito, ele pode pedir ao juiz, ó, ao juiz, que ele hipoteque aquele bem imóvel. Ó, se o imóvel foi adquirido com proveniente ilícito, e tem o processo, e aí não vai ser hipoteca, vai ser sequestro. Se o bem, o imóvel, que também pode ser sequestrado, ele foi adquirido com dinheiro, ó, de corrupção, por exemplo, de algum crime que ele praticou, o cara assalta banco e investe o dinheiro dele na compra de imóveis. Se a investigação, ó, apontar para isso, o juiz pode determinar o sequestro desses imóveis, que eles foram adquiridos com bens ilícitos. Agora, se o imóvel no processo criminal, a família, se tem um imóvel da pessoa, do acusado, a família pode pedir a hipoteca legal daquele imóvel. O imóvel ele pode ser tanto sequestrado como hipotecado. Qual é a diferença? É que no sequestro, esse imóvel foi adquirido com a prática do crime. Esse imóvel foi adquirido com a prática do crime. Pelo menos aparentemente, por enquanto. Tanto é que são indícios. Agora, na hipoteca legal, não importa. Naquele momento, não importa. Se tem um patrimônio, ele tem um bem imóvel, o juiz criminal ele pode determinar a hipoteca legal daquele bem. No final, durante a investigação, se descobre que aquele bem, aquele bem que foi hipotecado, ele foi adquirido com proventos de ilícito. De ilícito de quê? O cara era um político, estava desviando dinheiro público. Foi comprado com dinheiro público. O interesse público prevalece sobre o particular. Infelizmente, esse imóvel que está hipotecado, o outro juiz vai mandar afastar a hipoteca, levantar a hipoteca e vai mandar sequestrá-lo. Para quê? Se ao final ele for condenado, esse bem vai ser levado a leilão e esse dinheiro vai ser para ressarcir ao erário público. Primeiro, o erário público. Então, o imóvel ele pode ser tanto sequestrado como hipotecado. E o último, o arresto. O arresto. Pode-se dar o arresto. O arresto é como se fosse uma rede de arrasto. É uma rede de arrasto. Se é uma rede de arrasto, sai arrastando tudo. O arresto sai arrastando tudo. Se ele sai arrastando tudo, ele pode se dar tanto na fase sobre bens imóveis e sobre bens móveis. Desde que possam ser penhorados. Existem bens móveis que são impenhoráveis. Os bens móveis que podem ser penhoráveis e os bens imóveis eles podem ser arrestados. Professor, quer dizer que a hipoteca só imóveis. O sequestro e o arresto, tanto imóveis como móveis, desde que esses imóveis podem ser penhorados. Qual é a finalidade do arresto, professor? Qual é a finalidade do arresto? O arresto, gente, nada mais é do que uma medida preparatória para a hipoteca legal. Para a hipoteca legal. Para a hipoteca legal. Como assim, professor? Eu disse, para que serve a hipoteca? Garantir indenização civil. Está na fase de inquérito. O cara tem imóveis na fase de inquérito. Eu posso hipotecar? Eu posso garantir, através de uma hipoteca na fase de inquérito? Não.
Porque a hipoteca legal só ocorre na fase de processo. Poxa, mas se esse cara vender essa casa durante o inquérito, eu vou entrar com outra medida, a medida de quê? Uma medida preparatória para a hipoteca legal. Sobre aquele imóvel, eu vou pedir o arresto. Sobre aquele imóvel, eu vou pedir o arresto. Professor, e os móveis? Os móveis, esse arresto sobre bens imóveis precisa ser convertido em hipoteca legal. O arresto sobre imóveis, precisa, como é uma medida preparatória, eles precisam ser convertidos em hipoteca legal. Os imóveis e os móveis, nós já vimos que hipoteca legal não se dá, sobre bens móveis. Os bens móveis, lícitos, ficarão, arrestados. Arrestados para quê? Para garantir a indenização civil. Então, os imóveis não. Os imóveis, arrestados durante o inquérito, quando virar processo, eu preciso pedir a conversão desse arresto em hipoteca legal. Agora, os móveis não. Os móveis vão continuar e mesmo durante o processo, eles vão continuar arrestados. Então, professor, o arresto pode se dar na fase de inquérito, tanto na fase de inquérito, como na fase do processo. Pode se dar tanto na fase de inquérito, como na fase de processo. Tanto na fase de inquérito como processo. Eu posso arrestar bens, móveis e imóveis, tanto na fase de inquérito, como na fase de processo. Só lembrando que dentro do processo, os bens imóveis precisam ser convertidos, em hipoteca legal. Por quê? Porque o arresto é uma medida preparatória para a hipoteca legal. Ela visa, evitar que o indiciado, o investigado, ele desfaça dos seus bens imóveis, ou móveis, durante a fase de inquérito. Eu não posso entrar com hipoteca legal durante o inquérito. Eu vou perder minha indenização. Então, o que é que eu vou fazer? Na fase de inquérito, eu vou pedir o arresto. De que bens? Móveis e imóveis. Virou o processo, recebeu a denúncia, a gente vai ver, esses imóveis precisam ser convertidos em hipoteca legal. E os móveis? Os móveis continuarão arrestados mesmo na fase de processo. Os móveis, no final, ser transformado em indenização. Professor, quais são os requisitos? Ora, gente, se o arresto é uma medida preparatória, Adriane, para hipoteca legal, o arresto também, os requisitos são os mesmos da hipoteca legal. Ou seja, autoria e materialidade. Materialidade. O código fala certeza da infração, indício suficiente da autoria, mas nada mais é do que autoria e materialidade. Então, os requisitos são os mesmos da hipoteca legal. Já com o arresto, é uma medida preparatória. Professor, e a defesa? Tracinho, tracinho, tracinho. Professor, e o levantamento? 136 e 141. 136 e 141. 136 e 141. Então, se uma questão cai para vocês, falando, se uma questão o João está perguntando, essas medidas securatórias recaem sobre os bens que estejam no nome do cônjuge, se durante a investigação criminal se descobre que o investigado, o indiciado, o acusado, ele está colocando os bens em nome de terceiro, cônjuge, cunhado, filho, primo, claro que o sequestro pode se dar sobre esses bens. Tem que ter o quê? Indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Se a investigação, o delegado pega no grampo, nós temos aqui informações que tal, fulano, ele não tem nada no nome dele, ele tem um laranja, fulano de tal, que ele passa, o juiz vai determinar o sequestro dos bens mesmo no nome do laranja.
Ah, professor, e o laranja vai poder fazer o quê? O terceiro. A gente vai já chegar na defesa de terceiro, certo? A gente vai já chegar na defesa de terceiro. Eu quero que vocês memorizem. Se uma questão está falando sobre os bens, ó, bens móveis e imóveis, ó, eu posso estar dizendo que é sobre hipoteca? Não. Hipoteca é só sobre bens e móveis. Se a questão está falando, ó, bens adquiridos provenientes da infração penal, que é isso? Sequestro. Que é isso? Sequestro. Se a questão está dizendo, é uma medida preparatória para a hipoteca legal, arresto. É uma medida que visa garantir a indenização civil, hipoteca legal. Hipoteca legal. Ó, esse quadro, se a gente for ler os artigos, é difícil demais de entender. Esse quadro é para tentar dar uma melhorada. Sequestro, eu posso determinar sequestro tanto na fase de inquérito como na fase de processo. A hipoteca legal, só durante o processo. Arresto, tanto na fase de inquérito como na fase de processo. Bens imóveis, como o Abel botou, lícitos, podem ser sequestrados? Se são lícitos, dificilmente, mesmo sendo lícito, a compra foi lícita. Se o delegado, a investigação, provar que aquele dinheiro, a compra foi lícita, mas aquele dinheiro que foi utilizado, ele é proveniente da infração de qualquer crime, produto de alguma infração, pode sim também ser sequestrado. Mesmo a maioria das compras são compra lícita. O cara só não consegue o quê? Ele não vai declarar a origem do dinheiro. A origem do dinheiro, é por isso que existe aquela questão da movimentação do COAF, que a Polícia Federal tem acesso e descobre que o cara movimentou uma determinada acima, foi um saque acima de tanto, antes era 100 mil. Ele precisa dizer a origem desse dinheiro. Se ele não conseguir provar a origem desse dinheiro, em tese há pelo menos indícios de que esse dinheiro, se ele já responde o processo ou o inquérito policial, que é proveniente de algum crime. Se é proveniente, gente, essas medidas, o cara não está perdendo os bens, não. O juiz, são medidas assecuratórias. São medidas que visam a utilidade no final do processo. Sim, Albeval. As hipotecas legais vão se dar sobre bens lícitos, para indenização civil, é isso mesmo. Ela vai se dar sobre bens lícitos. Eu tenho uma casa, eu comprei com meu dinheiro, essa minha casa aqui que eu moro é minha. Eu pratico um crime. Eu pratiquei um crime, eu causei um ilícito. A vítima, ela tem direito a uma indenização civil. Eu sei disso, para evitar eu vender minhas coisas, eu dilapidar meu patrimônio, ela pode, durante o inquérito, requerer ao juiz o arresto dos bens. Ela pode requerer ao juiz o arresto dos bens. Se já está na fase de processo, ela pode requerer a hipoteca legal. De quê? De bens e móveis. O arresto, móveis e imóveis. Hipoteca, só imóveis. Sequestro, móveis e imóveis. Por que eu estou falando isso, assim, repetindo várias vezes? Porque, gente, as questões, basta a gente saber isso. Basta a gente... Não, Márcio, vai ter todo um processo. Esse imóvel vai ser levado a leilão. Ele vai ser vendido. O juiz criminal, ele não vai me expulsar do imóvel, não. Ele não vai me expulsar. Ele vai ser, ele vai garantir, vai ficar hipotecado. No final, esse bem vai ter que, a sentença, o título executivo, vai executar. O juiz da execução é que no final vai determinar a expropriação do bem. Vai levar esse bem para leilão. Tu nunca comprou uma casa contra a Caixa Econômica, e aí esse bem é levado a leilão. O cara aqui, que comprou a casa, que vai ter que entrar com ação de despejo para retirar. Ele é um novo proprietário, vai retirar a pessoa do imóvel. O que vai ter? A perda do bem. Pronto, agora nós vamos fazer algumas observações relacionadas a esse quadro. Primeira observações, nós botamos uns tracinhos aqui, viu? Defesa. A defesa, bote assim, defesa no sequestro. Quando é que ocorre o sequestro? Ocorre o sequestro quando eu adquiro bens, e esse dinheiro proveniente de infração penal. Esse dinheiro é proveniente de infração penal. A defesa no sequestro, se chama-se embargos. Eu vou entrar com embargos.
o juiz determinou o sequestro do meu carro, o sequestro da minha casa. Eu vou me defender. A minha peça, lá no processo criminal, chama-se embargos. Chama-se embargos. Ó, vai ter duas formas de embargo. Duas não, três. Os artigos nós botamos lá. Primeiro, vai ser aquela do artigo 131. 131. É o embargo, ó, apresentado pelo acusado. O juiz Nicolau Lalau dos Santos Neto, ó, foi sequestrado o apartamento dele em Miami, o apartamento em Alphaville, o Porsche, a Lamborghini, a Ferrari dele, ó, foi tudo sequestrado. Sequestrou, ó, botou no depósito judicial, lembra do Collor de Mello saindo? Não pode ser vendido, alienado, porque vai mandar lá no Renajude. Aquele, ó, foi sequestrado pelo juízo. Não é possível transferência daquele bem. Não é possível. Poxa, e agora o que é que eu vou fazer? Eu, acusado, vou recorrer. O meu recurso chama-se embargo. Ó, o que é que eu tenho que provar para o juiz levantar? O juiz determinar o levantamento nesse sequestro dos meus bens, eu tenho que provar para o juiz que os bens não foram adquiridos proventos da infração. Como assim? Por exemplo, ó, foi que o juiz Nicolau Lalau alegou. Ele disse, sim, foi isso que eu falei naquela hora. Se posteriormente também foi identificado que o bem hipotecado para fins de indenização civil é proveniente de crime, aí será levantada a hipoteca, né, suspensa, e decretado o sequestro. O interesse público prevalece sobre o privado. É isso aí. É isso aí. O bem é lícito. Depois se descobre que esse bem também foi adquirido. Era um bem que foi comprado com dinheiro de um crime. Se esse crime veio da fazenda pública, é um dinheiro público, ó, o juiz vai determinar o levantamento da hipoteca, da indenização, ele não pode ser indenizado, porque esse imóvel tem que ser leiloado e o dinheiro ser ressarcido para o erário público. Exemplo, que foi o Nicolau falou lá, ó, eu comprei esse apartamento em Miami, esses carros, foi um dinheiro que eu recebi de herança. Um dinheiro que eu recebi de herança. Ó, eu casei com mulher rica. Casei com mulher rica. Eu ganhei na loteria. Ou era outra hipótese quando eu falava que era criança? Ó, ou nascer de berço de ouro. Casar com mulher rica. Quando eu era menino, dizia que tinha 3 formas de ser rico. Nascer em família rica, ganhar na loteria ou casar com mulher rica. Aí eu nasci em família pobre, mulher rica só quer casar com homem rico, e depois aqueles deputados ganhou 50 vezes em loteria, e a gente viu que loteria é uma fraude. A única coisa que sobrou é ter que estudar mesmo, não tem onde correr. E não para enricar, para ter uma boa vida, não sei que seja ladrão. Ó, eu preciso provar para o juiz que os bens não foram adquiridos com a prática da infração penal. O Lalau alegou que ele recebeu de herança. Se eu conseguir provar para o juiz, convencer o juiz, ele vai determinar o levantamento. Então, ó, primeira hipótese é os embargos pelo acusado. A defesa dele vai ser provar que os bens não foram comprados com dinheiro do crime. A próxima defesa é o 132. É o chamado pelo terceiro de boa-fé. Terceiro de boa-fé. O que é o terceiro de boa-fé? Ó, é a pessoa que recebe os bens a título oneroso e de boa fé. Como assim, professor? Eu comprei
ó, eu comprei a Lamborghini do Leon. Eu comprei a Lamborghini do Leon. Só que eu demorei a transferir. A transferência de um carro desse é dinheiro demais. E eu fiquei rodando o documento, o recibo assinado, ó, mas rodando, comprei. Só que eu não sabia que o Leão era traficante de drogas. Eu não sabia que o Leão era traficante de drogas. Ó, veio a investigação, ele estava sendo investigado, ó, e o delegado representou pelo sequestro de todos os bens do Leão. Foi o juiz, o delegado foi no Renajude, todos os carros no nome dele, e lá, ó, o DFL Oficial de Justiça chega, vá, tá apreendido o carro, foi sequestrado, o juiz determinou o sequestro. Oxi, quero nem saber, levou para o depósito judicial. O que é que eu vou fazer? Eu vou entrar com embargos, embargo de terceiro. Eu tenho que provar o quê? Ei, eu adquiri, preste atenção, a título oneroso. Então, ó, não pode acontecer doação. Ah, ele me deu o carro, eu recebi. Não, ó, a título oneroso e de boa fé. O que é o de boa fé? Eu comprei o carro por 250 mil reais. O carro valia 280. Ora, claro que eu estava de boa fé. O carro, ó, houve uma depreciação e eu paguei menos 30 mil reais. Estava no preço. Eu fui na tabela FIP, esse carro estava avaliado em 235 mil. Eu comprei 230 mil à vista. Ah, tá. Então, ó, boa fé. Agora o carro vale 200 mil reais. Aí tu comprou o carro lá, e tu junto o recibo e comprou o carro por 70 mil reais. Opa, mesmo o título sendo oneroso, aqui aparentemente não ficou configurado uma boa fé. Tu comprou o bem pelo preço muito abaixo. O que é que está acontecendo? O cara, ó, isso aqui foi uma simulação. Isso aqui é uma simulação, já querendo desviar os bens para evitar justamente da medida securatória. E o juiz vai negar os teus embargos. Se eu conseguir provar que foi a título oneroso, como é que cai em prova? Doação. Eles gostam de botar em doação. Ó. E por qualquer preço não é boa fé. É um preço justo. Preço justo. Ó. Então, ó, vai ocorrer o sequestro, ocorre antes da transferência. Antes da transferência. Antes da transferência. A última hipótese de defesa, vem lá no artigo 129, que também é os chamados embargos de terceiro, embargo de terceiro, e esse terceiro, ó, assim, estranho a relação jurídica. Ó. Não tem uma compra e venda aqui. O que aconteceu? Eu tenho um carro para vender, estou querendo vender meu carro. O que acontece aqui em Imperatriz? Só o que tem em Imperatriz cresceu assustadoramente. Toda rua tem uma garagem de veículos. Já observaram? A cidade tem mais garagem de veículo que tem em Imperatriz. Todo lugar tem garagem de veículo. Eu coloco o meu carro à venda lá no meu amigo Jean-Pierre. Jean-Pierre é meu amigo. Eu deixo meu carro lá, minha caminhoneta, para ele vender. E aí ele tem um monte de carro lá. Tá lá. Eu não sabia que o Jean-Pierre usava essa garagem de carro, Roberval, para lavar dinheiro. Para lavar dinheiro. Na verdade, a atividade principal do Jean-Pierre era o tráfico de drogas. Era o tráfico de drogas. E aí, tinha aqueles carros lá, tudo. O juiz determinou o sequestro de todos os carros da garagem do Jean-Pierre. Foram lá, todos os carros foram levados, todos sequestrados só. Oxente. Ó, meu carro está no meu nome, o que é que ele está fazendo lá? Ó, a pessoa, eu sou estranho à relação jurídica do processo criminal, não tenho nada a ver com isso. Eu vou provar para o juiz, que eu apenas deixei claro, ó, por isso, se vocês nunca se forem botar um carro à venda, não deixe de pegar um termo de entrega,
termo de entrega, ó, entreguei o veículo tal, 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 ó, fulano de tal, a garagem tal, pessoa jurídica, são pessoas jurídicas. Para quê? Se acontecer isso, ó, tu vai provar para o juiz que tu simplesmente entregou teu carro para ele vender. Olha o que aconteceu no Brasil. Determinada pessoa, um cara de 40, 50 anos, agora não lembro de onde era a nacionalidade dele. Nacionalidade aqui da América do Sul. Ele falava enrolado. Cara saradão, todo cheio de tatuagem, ó. Tinha iate, tudo em Angra dos Reis, só andava em Angra dos Reis, só com as gatas, modelo de revista. Ele tinha as maiores concessionárias do Sudeste de carro importado, de carro de marca, eram deles, ele era proprietário, esse cara, com outros documentos, com tudo. A Polícia Federal começou a investigar, descobriu quem era ele. Juan Abadi. Que era diversos de mandado de prisão, ó, expedido pelos Estados Unidos da América. O maior vendedor de cocaína dos Estados Unidos da América. E ele estava morando aonde? No Brasil. Lavando a jega no Brasil. Lavando o dinheiro no Brasil do tráfico de droga. E aí, meu amigo, o cara tem meio mundo de garagem de carro. Tudo. Eu vou lá e botei meus carros. Todos aqueles carros que estavam lá foram sequestrados. Todos os carros que estavam lá foram sequestrados. Eu, terceiro, tem nada a ver com isso. Eu vou alegar o quê? Ó, artigo 129, vou entrar com embargo dizendo, ó, eu não tenho nada a ver com essa relação jurídica, o carro é meu, tá aqui o termo de entrega, eu só deixei na concessionária dele para vender, ou só deixei na concessionária dele para vender. Aí aqui vou botar exemplo, para lembrar isso aqui, o sujeito deixa o carro na concessionária, vendê-lo uma semana depois, ele retorna e percebe que todos os bens foram sequestrados, pois o proprietário era traficante de drogas. Então, o meu recurso vai ser uns embargos, fundamento no 129, prova para o juiz, ó, que eu simplesmente deixei o veículo lá, eu sou o proprietário, o juiz vai determinar o levantamento do meu carro, vai me entregar o carro. Professor, e qual é a defesa lá na hipoteca legal? E no arresto, o senhor botou só o tracinho. Ó, atenção. A hipoteca legal. O arresto não possuem previsão expressa de defesa. No entanto, admite-se o uso de embargos do sequestro por analogia. Ó, a hipoteca legal e o arresto não tem previsão de defesa. O código não trouxe. Professor, e cabe analogia, nós já vimos que no processo penal, lá no artigo 3º, cabe analogia, cabe o uso dos princípios gerais do direito e da interpretação extensiva. Certo? Então, ó, defesa é isso aí. Levantamento, professor. Quando é que se dá o levantamento dos bens? Ó? Primeiro vamos falar do levantamento do sequestro.
sequestro. Artigo 131. Artigo 131. Levantamento de sequestro 131. Quando é que vai ser levantado o bem? Ó, 3 situações. Primeiro, sequestrado. Ó, se a ação penal não for intentada no prazo de 60 dias, a contar da data da conclusão da diligência. Professor, o que é isso? Conclusão de diligência? Ó, bota assim, no inquérito. No inquérito. Só pode ocorrer isso aqui na fase do inquérito, né? Por quê? Primeira situação. Ó. Eu estou respondendo o inquérito policial e o juiz determina o sequestro dos meus bens, Roberval. Qual tipo de bens podem ser sequestrados? Meus bens móveis e meus bens imóveis. O juiz diz que aparentemente há indícios de que esses meus bens foram comprados com dinheiro do crime que eu pratico. Ó, ele determina o sequestro. Se ele determina, já existe um inquérito. Está na fase de inquérito, o inquérito está, o delegado está investigando, e ele representa o juiz pelo sequestro dos meus bens. Não tem como o juiz decretar de ofício. O juiz determina o sequestro. A polícia passa 5 dias diligenciando atrás dos meus bens. O carro dele está guardado, escondido numa garagem. A outra, as joias que ele tem, está no cofre tal, lá na casa tal. Sai levantando tudo. O sequestro, no final da diligência, no 5º dia da diligência, encerrou a diligência. Sequestrou os bens que nós encontramos em cartório, são esses imóveis e esses móveis. Tudo isso aqui, seu juiz. Vai fazer um auto, lavar um auto lá do juiz, do que foi sequestrado, não é nem apreendido, sequestrado, papai informar o juiz. Daquele dia, Roberval, não é do final do inquérito, gente, preste atenção. Muitas provas colocam 60 dias do final do inquérito. Não é do final do inquérito. Daquele final da diligência que sequestrou os meus bens, o Estado tem 60 dias, 60 dias, o promotor tem 60 dias para a ação penal ser intentada, para oferecer uma denúncia. Não é nem receber, é intentar, pelo menos oferecer a denúncia. Passou 60 dias e ainda está na fase de inquérito, o juiz, eu vou pedir o levantamento de todos os meus bens. Primeiro levantamento no caso de sequestro, o Estado tem 60 dias para entrar com a ação penal. 60 dias a contar da onde? Gente, a contar da conclusão da diligência. Não caia na pegadinha de conclusão do inquérito. Não é 60 dias do inquérito, é 60 dias da diligência, do sequestro. Segundo, se o terceiro a quem os bens tiverem repassados, prestar caução. Para receber o carro de boa fé. O carro é o meio de transporte dele trabalhar, ele é representante de vendas. O juiz determinou o sequestro daquele bem. Ele pode levantar esse carro para continuar trabalhando desde que ele preste caução. O que é caução? É um short, uma bermuda? Não, é uma garantia. É calção com U aqui, né? Com L. É uma garantia. Ele vai depositar em juiz determinado valor do bem e o juiz vai autorizar o levantamento. Do bem sequestrado. E próxima hipótese de levantamento do sequestro.
se for extinta a punibilidade ou absolvido o réu por isso aqui que é um absurdo, por sentença transitada em julgado. Gente, questão de lógica. Ó, questão de lógica. Se o meu bem foi sequestrado porque há indício de que eu pratiquei um crime e que esses bens foram comprados com produto do crime, se no final, ó, eu sou absolvido ou extingue a punibilidade por prescrição, por qualquer outro fato, rapaz, tinha que me devolver meu bem, era imediatamente. Mas, infelizmente, o Código diz, só após o trânsito de julgado. Vai que o Ministério Público recorre. Aí esse processo vai ficar mais 2 anos lá no Tribunal de Justiça para ser julgado a apelação. E, enquanto isso, meu bem vai continuar sequestrado. Infelizmente, é o que está expresso. Mesmo tu sendo absolvido, se tu for absolvido, transitou julgado, já era, devolve tudo que é seu. Tudo que está sequestrado tem que devolver. Se eu fui absolvido, ó, se eu sou absolvido do crime, aquele produto não pode ter sido adquirido do crime, já que o crime não ocorreu. Eu não pratiquei o crime. Então, logicamente, que esse bem tem que ser devolvido. Tem que ser levantado. Precisa ser levantado. Essas são as 3 hipóteses de levantamento do sequestro. Agora, o levantamento da hipoteca legal e do arresto pode se dar em 2 situações. Ó, primeira situação, questão de lógica. Se por sentença irrecorrível, o réu for absolvido, ou julgada, extinta a punibilidade. Mesmo motivo do sequestro. Gente, para que serve a hipoteca? Garantir a indenização civil para a vítima. Vítima de quê? Do crime. Que crime, se eu fui absolvido? Se eu não fui condenado do crime, se extinguiu a punibilidade, ó, e o meu bem está hipotecado para garantir indenização, que indenização? Devo nada para esse cara não, rapaz. Eu não fiz nada para essa peste não, ainda tenho que responder processo, ainda hipoteca minha casa, ainda resta meu carro, ó, bem móvel e imóvel, ó. Então, se for absolvido, sentença transitada e julgada, irrecorrível, ó, o juiz vai determinar o levantamento do arresto ou do sequestro. Ó, aí diz, próximo, se não for promovida a hipoteca legal, em 15 dias, após o recebimento da denúncia. Nós vimos que o arresto é uma medida preparatória da hipoteca legal. A hipoteca legal se dá sobre bens imóveis. O arresto se dá sobre bens móveis e imóveis. Sobre bens móveis e imóveis. Ó, recebeu a denúncia, virou ação penal, ó, virou ação penal. A vítima precisa pedir a transformação desse arresto em hipoteca legal. O arresto sobre bens imóveis durante o processo, que a hipoteca legal só se dá durante o processo. Durante o processo, ele tem 15 dias. 15 dias do recebimento da denúncia. Virou ação penal. Não é 15 dias do término do inquérito, como eles gostam de botar em questão. Não é. É 15 dias do processo. Quando é que inicia o processo? Recebimento da denúncia. Virou processo,
ó, não cabe mais arresto de bens imóveis. Eu preciso transformar esse arresto, ó, em hipoteca legal. Se eu não fizer, o juiz vai determinar o levantamento desse arresto. O juiz vai determinar o levantamento desse arresto. Então, gente, ó, com isso, nós terminamos arresto, sequestro, hipoteca legal. Precisa memorizar o sequestro, pode se dar sobre bens móveis e imóveis, bem móveis e imóveis, oriundos da prática de crime, ó, oriundos da prática de crime. Já a hipoteca legal só dá sobre os imóveis para garantir indenização civil. O arresto, móveis e imóveis, ó, e ele é uma preparação para a hipoteca legal. Então, a finalidade é a mesma. Futuramente garantir a indenização civil. Aí vimos as hipóteses de defesa e as hipóteses de levantamento. Se vocês forem dar uma lida no código, vocês vão ver que lá é mais difícil de entender. Isso aqui é uma forma mais simplificada de entender os artigos que tem lá. Mas eu não vou fazer leitura não, porque mesmo minha voz já está indo embora. E já são 10h15. Eu vou mandar esse material aqui para vocês. Nossa prova vai ser segunda-feira, eu vou mandar para vocês logo. Vai ser até aqui, certo? Não tem trabalho, já tem gente chorando antes da hora, que morre antes da hora é o peru. Não tem trabalho. Hoje é nosso último dia de aula desse semestre. Eu queria pedir desculpa por qualquer coisa, por excesso. Na verdade, foi um semestre complicado. Vai e volta, quebra, negócio de aula online. Eu sei que é complicado para a maioria, né, por diversos motivos, não ter internet que preste, assistir aula em celular, ninguém merece assistir aula em celular. Assim como é ruim também para o professor. Mas, da minha parte, eu tentei ao máximo. Eu prometo a vocês, quando voltar, não sei como é que vai ser o próximo semestre, se vai continuar online, se vai ser aula presenciais, para a gente ver o que a gente pode fazer para tentar, alguns conteúdos que ficaram faltando, eu tentar trabalhar com vocês. E aí a gente combinar, porque a partir da próxima semana, a plataforma Teams vai fechar. Então, não tem nem como ter aula online. A não ser que a gente for para a plataforma Zoom, para depois transformar para o YouTube, mas acho que é melhor esperar logo para o outro semestre, para ver como é que vai ficar. No mais, obrigado. Desculpando qualquer coisa, viu? Fiquem com Deus. Até segunda-feira eu mando a prova para vocês no horário, e vocês vão ter 24 horas para pesquisar. Eu já elaborei prova facinha, eu botei uma questão sobre esse assunto de hoje, que é um assunto importante. Botei sobre os outros assuntos também. Competência, né? Vai cair competência, vai cair conexão e continência, e vai cair agora arresto, sequestro e hipoteca legal. Por que eu botei esse assunto? Não sei se vocês perceberam, esses dois últimos assuntos são mais difíceis. Tanto a conexão e continência como as medidas securatórias. Aquilo que eu disse. Esse assunto é o assunto que faz a diferença na hora da prova. É o assunto que faz a diferença. Ele que praticamente é difícil de você lembrar quando é sequestro. Esse sequestro é sobre bens imóveis e imóveis. E na maioria das questões objetivas, quando cai isso aí, basta você memorizar que o arresto é só sobre bens móveis e imóveis, a hipoteca legal só sobre os imóveis e o sequestro também sobre bens móveis e imóveis. E você já consegue eliminar várias e acerta a questão. Mas eu concordo com vocês que é um assunto difícil. Vou mandar o material agora. Tem alguém levantando a mão aí? Eu vou só fechar aqui para poder mandar. Salvar, porque senão não tem como mandar. Aí todo o nosso material online foi isso aí que nós escrevemos, tá? Fala, André. Tá com a mão levantada aí? Quer falar alguma coisa? Enquanto eu vou mandando professor, aqui. Professor, sobre os 4 pontos restantes, como que vai ser a complementação? Não se preocupe com isso, não, rapaz. Esse semestre é um semestre atípico. Vocês deram sorte demais. Se fosse que ter que elaborar a prova, você estava lascado. Isso não é prova. Os 4 pontos vai ser a participação. Professor. Oi, Caleb. Professor, foi sorte mesmo, viu? Porque a prova do ano passado, agradeço. Deus o livre. A prova é melhor do que aquela, porque as questões agora de competência melhoraram. Cadê o negócio de anexar, meu Deus do céu?
Deixa eu só anexar aqui. Anexar a matéria. Esse quarto período, como eu falei, o Caleb sabe disso. É um período truncado, ó. Muita gente fica de exame final. Vai ficar só uns 5 aí. Teve gente que nunca fez nem a primeira prova. Carrega o material, tá carregando. A prova só vale 6 pontos. Então, os outros 4 pontos eu vou dar para vocês. Tchau, gente. Fica com Deus. Ó. Bora sair da sala para poder salvar a aula. Obrigado. Ó, Deus nos proteja. Muita saúde a todos, tá? Desculpa qualquer coisa aí. Segunda-feira. Boa noite, professor. Abraço. Boa noite. Valeu. Professor, boa noite, professor. Mais uma vez aí, a gente agradece os seus ensinamentos aí, mais um período aí, embora conturbado. O senhor fez o possível para transmitir o conhecimento nesse sistema de aula remota, a gente reconhece. E dizer assim, que a gente espera que o senhor continue aí na instituição próximo ano, aí, para esse próximo semestre, né? Como professor da disciplina, para que a gente dê continuidade aí ao estudo, professor. É muito importante isso aí para a gente. No mais, a gente também agradece tudo aí, todo o esforço que o senhor disponibilizou para a gente nesse período aí de pandemia conturbado aí, professor, tá? Um abraço aí, fique com Deus todo mundo, professor. Cara, Bevaldo, sobre essa questão de continuar, não, eu confesso para vocês que eu tô meio com uma pulga atrás da orelha. Essa antecipação aí, eu achei uma coisa muito, assim, ímpeto, assim, uma coisa imediata. Eu não sei se vocês observaram, a Unisuma quer fechar tudo até o dia 8, parece que vai fechar para balanço. O último prazo é 8 de julho, não sei se vocês perceberam, hoje saiu um comunicado de sem juros, sem nada, pagamento da despesa, até o dia 7, né? Se eu não estou enganado. Dia 8 é o último dia para fechar todo o calendário desse semestre. Parece assim, eu já trabalhei em empresa que faliu, não estou dizendo que a Unisuma vai falir, mas normalmente a pessoa marca um dia e faz, fecha tudo, vai contar a mercadoria todo dia. Eu já trabalhei no armazém que aconteceu isso, bora contar a mercadoria todinho e vamos vender a mercadoria para passar para outra pessoa jurídica. Eu não acredito que seja isso na Unisuma, talvez ele vai fazer uma nova estruturação para ver se as aulas vão ser presenciais ou vão ser online, né? Deve ter alguma mudança, com certeza. Mas, no mais, eu não me preocupo com isso, não. Eu faço meu trabalho, eu tô, como eu digo para a Unisuma, estou sempre à disposição da Unisuma. Inclusive, eu sou exclusivo da Unisuma. Vocês pensam que eu não recebo proposta? Eu recebo proposta das outras universidades para ir. Eu não tenho tempo, primeiro não tenho tempo, e eu sou Unisuma indo e voltando. Eu visto a camisa mesmo da Unisuma. E dou aula no cursinho? Dou, porque o cursinho é concorrente da Unisuma. Mas respeito meus colegas que estão mais de uma instituição. No mais, obrigado, boa noite, fique com Deus. Até segunda. Eita, tá gravando, ó. Eita, deixa eu ligar a gravação. Tô lascado.